Oi, meu nome é Verônica. Essa é uma série de 8 vídeos cujo objetivo é divulgar informação sobre saúde mental nesse período difícil. Se interessar, se inscreva no canal, pois o YouTube avisa quando saem novos vídeos. Algumas pessoas têm problema com áudio. Aconselho a usar o fone porque parece que resolve. Esse é o 7º vídeo e no final lerei a pergunta que será respondida no seguinte. Esse vídeo será um pouco mais longo, porque vou fazer uma lista cujo objetivo é convocar a certa autoescuta, certa autoobservação. Então espero que também fique mais fácil de acompanhar, apesar de longo, porque é menos passivo. Outra coisa é que, como é longo, provavelmente vou precisar fazer cortes e, como não sei editar, talvez fique um pouco tosco, peço perdão. Né? A pergunta de hoje é: como alguém diferencia quando precisa de ajuda profissional ou deveria, ao menos, rever a forma como lida com a crise, de uma reação normal de mal-estar provocada pela pandemia? Ou seja, já falamos de 2 recomendações da OMS. Primeiro, a preocupação com a rotina. Segundo, o cuidado ao lidar com a informação. E hoje vamos falar de uma terceira, que é a necessidade de buscar profissionais de saúde mental quando o sujeito sente dificuldade de lidar sozinho com a situação criada pela pandemia. Nesse vídeo, vou enumerar sinais que considero comuns e significativos de que algo não anda bem. Vou me deter em quadros de depressão e ansiedade, pois falar de todo o distúrbio psíquico seria enorme. Não gosto de fazer listas, pois há quem se veja em tudo. E se definir por um transtorno ou uma série de sintomas pode ser uma resposta, mas não necessariamente útil ou real. Além disso, compete ao profissional de saúde fazer diagnóstico. Por outro lado, alguns demoram para perceber e aceitar que sua vida não está saudável e classificam como normal o que é doença. Inclusive, não é raro que gente próxima identifique um quadro preocupante antes do sujeito. Então, se pessoas confiáveis dizem que algo não anda bem, preste atenção e, na dúvida, procure uma avaliação profissional. Essa lentidão, né, para perceber o problema é pior porque depressão e ansiedade são cíclicas. Por exemplo, né, não me levanto porque não tenho vontade. Então, não encontro nada que me motive e tenho ainda menos vontade de sair da cama. Ou estou ansioso diante de uma situação. Fico nervoso e apavorado. Logo, não consigo criar uma estratégia eficiente para lidar com a questão e me sinto ainda mais nervoso e apavorado. Assim, a depressão e a ansiedade se agravam. É importante cortar esse ciclo vicioso o quanto antes. Nesse vídeo, farei 2 listas que se sobrepõem, como eu acho que ficará claro no final. A primeira diz respeito a situações emergenciais, aquelas nas quais é urgente buscar um profissional de saúde. Destaquei 9 situações. A primeira é quando a pessoa está presa nesse círculo vicioso da doença da qual falei. Não consegue sair sozinha, a situação se complica e ela se torna cada vez mais infeliz. A segunda situação emergencial é sempre que há tentativa de suicídio, comportamento que coloca em risco a própria vida, ou se o sujeito tem pensamentos sobre suicídio que se repetem, ainda pior, se já fez um plano concreto. Terceiro, né, se há perigo para a saúde devido a distúrbios alimentares. Quarto, se alguém se machuca propositalmente, se corta, por exemplo. Quinto, quando abuso de substâncias, principalmente como forma de lidar com o sofrimento psíquico.
Sexto, se o indivíduo perdeu o controle da própria agressividade, ameaçando sua integridade física ou de outros. Sétimo, quando, devido a problemas psíquicos, o sujeito tem dificuldade ou não consegue exercer suas atividades cotidianas, levar a vida adiante, né? Oitavo, em casos de carência de sono, pois piora qualquer quadro clínico. E em nono, né, quando há desespero, né, o indivíduo sente que não consegue suportar o sofrimento. Além desses problemas, existem outros que, embora não incapacitem o sujeito nem ameacem vidas, também merecem atenção. Elaborei uma lista de 19 sintomas que considero significativos. Muitos vão se ver em vários deles, mas para saber se o problema é sério, é preciso considerar a quantidade de sintomas, sua intensidade, a frequência, a capacidade de administrá-los, o mal-estar que provocam, quanto afetam a vida. Se a situação é muito difícil e o indivíduo não consegue gerenciá-la, mudando posturas, com autoajuda, com recurso da sua rede de apoio mais próxima, amigos, por exemplo, então é necessária a busca de um profissional de saúde mental. Até porque nada garante que os problemas vão desaparecer sozinhos, nem que não vão piorar. O momento que vivemos potencializa dificuldades psíquicas. Ninguém sabe quanto tempo a crise vai durar. E depois desse momento, virá outro que também é psiquicamente desafiador. Aliás, foi nesse segundo período de readaptação que muitos chineses desenvolveram quadros psiquiátricos no contexto da epidemia de 2002. Bom, então vamos à lista dos 19 sintomas, que não é exaustiva, mas creio que é abrangente. Os convido a recebê-los como um convite para a autoescuta, a autoobservação, não como um teste de internet. Primeiro, incapacidade de enfrentar a situação atual. Leva à fuga, negações, ações incompatíveis com a realidade, tudo isso devido a problemas psíquicos, não a interesses individuais, como, por exemplo, não quero ficar menos rico, ou a desinformação, acreditar em fake news. É um quadro mais comum em pessoas vulneráveis a situações onde são necessárias grandes adaptações. Segundo, impossibilidade de seguir antigas rotinas ou estabelecer novas. Outro problema típico de quem é mais suscetível a situações de adaptação. O indivíduo fica preso no intervalo entre a vida que perdeu e a vida atual, e não consegue seguir adiante. Terceiro, mudanças significativas no comportamento que atrapalham na adaptação. Por exemplo, ignorar cuidados com a saúde, ficar mais agressivo diante de conflitos, perder o interesse pelas relações sociais e por atividades. Esse sintoma costuma ser comum e às vezes o mais evidente em adolescentes, pré-adolescentes, até crianças, embora possa aparecer em adultos. Bom, e ele também está relacionado à questão da adaptação. Quarto, impossibilidade de fazer projetos. Há um afastamento psíquico de ideais, modelos, perspectiva de futuro. O perigo é a pessoa acabar sem nada que a motive, ficar apática e deprimida. Quinto, perda de referenciais de conduta e de lugar social. Está vinculado a essa impossibilidade de fazer projetos. A pessoa afrouxa laços sociais, vínculos que orientavam a sua vida, perde a sensação de pertencer a um grupo e termina confusa com relação à própria identidade. Sexto, dificuldade de sentir prazer e desinteresse generalizado.
também está associado a essa perda de referenciais. Essa dificuldade de sentir prazer e desinteresse é típico de depressão e, quando é intensa e constante, pode levar a um estado de apatia grave. 7º, perda da autoestima. É normal que a autoestima varie, mas é um sinal de depressão quando ela permanece muito baixa e não se eleva mesmo diante de eventos que deveriam provocar essa elevação, como, por exemplo, alcançar metas, ser reconhecido, correspondido em relações afetivas. 8º, sentimento de culpa. É saudável sentir culpa às vezes. Se torna um problema se a culpa é constante, tirânica, opressiva, injustificada ou desproporcional. Nesse caso, existe uma relação entre a culpa e a baixa autoestima. Elas se alimentam e a culpa também acaba sendo um indício depressivo. 9º, fadiga que não passa após o descanso. Pode ser um alerta, tanto de depressão quanto de exaustão. Em ambos os casos, a perda de energia. No caso da exaustão, é mais que um cansaço e abre as portas para uma série de quadros clínicos. Ocorre mais comumente em pessoas que estão física, psíquica e mentalmente sobrecarregadas por um período prolongado. 10º, retraimento das relações sociais. Cria um isolamento não só físico, mas psíquico. E cuidado, porque pode ser o início ou agravar diagnósticos que vão da depressão ao estresse pós-traumático. Aliás, esses dois diagnósticos que são os mais comuns na epidemia de 2002. 11º, mudanças de apetite. Tanto a falta de vontade de comer, quanto comer compulsivamente, levando a aumento ou diminuição de peso, são comuns em estados de ansiedade e de depressão. 12º, perda significativa de concentração. Com frequência é confundida com falta de memória, né? Essa perda de concentração também é recorrente em momentos depressivos e ansiosos. 13º, inquietação ou irritabilidade frequentes. Isso é comum quando quase qualquer coisa não anda bem e ajuda a compor cenários de diferentes dificuldades psíquicas. 14º, sensação de aturdimento e desorientação. É uma reação recorrente em episódios de estresse muito fortes, traumáticos. Vem acompanhado de uma certa perda de conexão com a realidade, mas em geral melhora bem depois de alguns dias. Se não melhorar, convém procurar um profissional. 15º, ataques de pânico. São crises agudas de ansiedade, comumente acompanhadas de ideias como morte iminente, enlouquecimento, perda de controle, além de sensações de tontura, asfixia, dor no tórax, palpitação. É comum que a pessoa chegue ao hospital achando que tem um infarto. Um infarto. 16º, pesadelos constantes e bastante angustiantes. Tem chance de assinalar uma situação traumática. E quando afeta a qualidade do sono, fragiliza o sujeito para outros problemas psíquicos. 17º,
pensamentos ou imagens angustiantes que se intrometem repetitivamente na consciência. Acontece independente de controle do sujeito. E comumente está acompanhado de um medo desproporcional ou injustificado de que tudo vai dar errado, né? A pessoa sabe que o medo é exagerado, irreal, mesmo assim isso se repete. É uma reação típica de quadros ansiosos. 18º, medo exagerado e muito angustiante de sair de casa. Há que diferenciar entre a preocupação racional com a realidade e o pânico irracional, angustiante, até fóbico, que pode assinalar uma reação traumática perante a pandemia. E 19º, expansão de sintomas fóbicos. Por exemplo, o medo de barata se transforma em medo de todos os insetos, depois em medo de lugares onde se imagina poder encontrar insetos, etc. As fobias ajudam a controlar a angústia, pois ela só surge diante de um objeto ou evento. Mas quando fica assim desregulada, tem um efeito contrário, pois a fobia acaba produzindo crises de angústia toda hora. Bom, como disse, não é uma lista exaustiva. Há outras situações possíveis que não estão consideradas aqui. Nesse momento, é comum que as pessoas, ou grande parte da população, tenha algum sintoma de ansiedade ou mesmo ou outra característica de depressão. Mas não devemos nos acostumar a um sofrimento e a uma tensão constantes. Bom, agora, repetindo, ter algum desses sintomas não significa uma questão séria. Há que considerar, como eu disse antes, a frequência, a intensidade, a capacidade de gerenciá-los, o mal-estar que provocam, quanto afetam a sua vida, a quantidade de sintomas. Diante de tudo isso, é possível fazer uma avaliação e pensar, inclusive, em 4 níveis. No primeiro, está quem não se sente nenhum desses sintomas ou outro que poderia gerar também sofrimento e tensão constante, ou se sente de forma muito esporádica e leve, de modo que uma mudança de postura, em geral, ajusta a situação. O segundo nível está pessoas que sentem um ou mais desses sintomas de uma forma mais frequente e intensa, mas percebem e sentem que podem mudar de posição, mudar a rotina, a forma de lidar com a informação, pedir ajuda para amigos, parentes, grupos de apoio e dessa forma rearrumar, né, a questão, deter o avanço, né, do problema e se reestruturar. Nesse caso, a busca de profissional não é necessária, embora um bom profissional possa ser útil. Num terceiro nível, estão as pessoas que também sentem um ou mais desses sintomas de forma frequente e intensa, levando a sofrimento e dificuldades de continuar a vida, né? Dificuldades de administrar a sua vida. E essas pessoas não conseguem ou não conseguiram resolver a questão através do autocuidado e da rede de apoio mais próxima. Então, nesse terceiro nível, é muito indicada a busca de um profissional de saúde mental. O quarto nível é quando algum ou alguns desses sintomas se tornaram tão sérios que a situação se torna emergencial, se encaixando naquela primeira lista que eu fiz. Por exemplo, pesadelos constantes podem levar à carência de sono.
Um segundo exemplo: ataques de pânicos repetidos podem fazer com que a pessoa se sinta desesperada, incapaz de lidar com o sofrimento. Primeiro problema sério, emergencial. E pior, se ela começa a abusar de substâncias para conseguir assimilar o sofrimento. Segundo problema emergencial. Bom, um terceiro exemplo. A pessoa não consegue manter sua rotina anterior, nem adquirir outra. Então, tem dificuldade de sentir prazer e o desinteresse generalizado. Acaba apática e não consegue cumprir suas atividades cotidianas. Deixa de fazer tarefas de trabalho, atividades domésticas. Em todos esses casos, se criou uma situação emergencial e a busca do profissional é urgente. Diria até para acabar de ver esse vídeo e logo buscar isso. Se existe um problema financeiro, verifique as vagas em ambulatórios públicos. Não conheço a situação de todo o país, mas em muitos lugares os profissionais são bastante competentes. Outra possibilidade é buscar profissionais que estão atendendo a baixo custo ou gratuitamente. É isso. Agora a pergunta do próximo vídeo. Quais os possíveis efeitos do estresse no trabalho causado pela pandemia sobre o estado mental e a produtividade de profissionais sobrecarregados, como os da área de saúde, por exemplo? Ou seja, da próxima vez falaremos de esgotamento grave no trabalho. Espero que tenha sido útil. Se for, por favor, me ajude a divulgar. Como digo sempre, não sou youtuber, os recursos para isso são muito limitados. E obrigada. Tchau. Ah, não esqueça de se inscrever no canal.